Salve família Palmeiras! E vamos para os destaques de hoje do nosso Verdão. Outro volante chegando no Palmeiras. Empresário de Gomes causa polêmica com entrevista. Hendrick sendo estrela de marca e muito mais. Então já deixa seu like, se inscreve no canal e vamos pro vídeo de hoje. E nessa segunda-feira, que já foi ótima pela incrível primeira convocação do Hendrick para a seleção brasileira, terminou ainda melhor, com a derrota do Botafogo por 1-0 para o Vasco. Será que agora o Botafogo vai continuar falando que a culpa é da arbitragem e da CBF? Inclusive, os caras estão chorando tanto que agora eles estão reclamando até de lances que nem envolvem o time deles. Eles reclamaram do Hendrick em uma disputa normal contra o Atlético Paranaense, de não tomar vermelho nesse lance, só que eles ficaram bem quietinhos no jogo contra o Vasco, com essa cotovelada aqui no primeiro minuto de jogo. Bem conveniente, né? Mas voltando ao assunto, a gente tá mais vivo do que nunca, hein, torcedor? De acordo com a ESPN, antes do jogo, o Botafogo tinha quase 50% de chance de ser campeão. Mas depois dessa derrota, as chances caíram para 35,2%. Mas além do Botafogo, a gente também precisa contar com tropeços do Bragantino, que também está bem firme na disputa, tem um jogo a menos e nas probabilidades está na nossa frente, com 32,3% de chances. Já o Palmeiras tem 25,4%, é excelente para quem tinha em outubro somente 1%, né? Mas a gente tem que seguir firme porque agora qualquer tropeço pode ser fatal. E o Palmeiras, como você sabe, está empatado em pontos com o Botafogo, mas a gente tem um jogo a mais, então a gente precisa muito continuar vencendo nossos próximos confrontos e torcer por tropeços dos dois times, Botafogo e Bragantino. Mas e aí, torcedor? Essa última segunda-feira te animou para brigar pelo título do Brasileirão? Será que vem aí o bicampeonato consecutivo? Me conta nos comentários o que você acha. E falando nisso, nessa quarta-feira temos mais uma decisão pelo Brasileirão. O Palmeiras vai enfrentar o Flamengo fora de casa e precisa muito da vitória para somar mais 3 pontos na competição e, quem sabe, assumir a liderança. Já pensou? E temos uma boa notícia sobre um dos nossos maiores rivais nos últimos anos. De acordo com a ESPN, o técnico Tite vai ter dificuldade para escalar o time para jogar contra o Palmeiras. Isso porque o Cheirinho pode ficar sem metade dos seus jogadores. Pelo menos 3 vão ser desfalques certos. Thiago Maia e Felipe Luiz estão suspensos por cartões amarelos, e o Bruno Henrique cumpre suspensão por expulsão. Já o Gabigol e o Wesley são dúvidas devido a problemas físicos, e o Davi Luiz e Alan estão fora, já que estão lesionados. Já o Palmeiras vai ter 2 desfalques, mas são bem importantes. Gabriel Menino e Dudu, que estão no departamento médico e só voltam no próximo ano. Mas se vamos ter esses importantes desfalques, por outro lado teremos 2 baita reforços voltando para essa partida. Murilo e Gustavo Gomes já cumpriram suspensão e vão voltar ao time titular no duelo contra o Cheirinho. E apesar do Naves e Marcos Rocha terem se saído muito bem no último jogo, Murilo e Gomes fazem muita falta, né, torcedor? E outro reforço, mas dessa vez para o banco, vai ser o Rony, que também estava suspenso e vai poder voltar, mas como opção no decorrer da partida. Então, a gente precisa aproveitar muito essa oportunidade e somar pontos. Mesmo um empate, que não é o ideal, seria bom, já que é o Flamengo fora de casa e os caras costumam complicar pra gente, né? Mas é lógico, uma vitória é muito melhor, né, torcedor? Mas e aí, você arrisca algum placar para a partida dessa quarta-feira? Deixe seu palpite aí nos comentários. E mudando de assunto, a convocação da joia Hendrick segue rendendo frutos. Segundo o portal Nosso Palestra, o jogador agora está prestes a fechar um acordo com a New Balance como a sua patrocinadora oficial. Apesar do interesse de outras grandes marcas esportivas, a New Balance parece ser a escolhida, principalmente devido à influência da mãe do jogador, que deseja que ele seja a grande estrela e o rosto da marca no mundo todo. O Hendrick e o seu pai estavam decididos a fechar com a Adidas, que é a patrocinadora do Real Madrid, o seu futuro clube, e poderia ser bom para a imagem do jogador. Mas a mãe dele foi fundamental para não acertar com a marca, que já conta com várias estrelas no seu time. E com isso, na New Balance, o Hendrick teria um destaque muito maior, e ao invés de ser apenas mais um entre muitos, seria a estrela principal. E a ideia é realmente muito boa e lembra o que aconteceu com Michael Jordan, estrela do basquete que nos anos 80
optou pela Nike, que não tinha nem um pouco do mercado que tem hoje no basquete, ao invés da Converse, que era a mais famosa do período. E isso deu certo, né? Ele se tornou estrela da marca e conseguiu levá-la ao topo junto com ele. Então será que isso aí pode se repetir com a nossa joia Hendrick? Realmente parece ser uma boa escolha, né, torcedor? E uma coisa é certa, onde a nossa joia estiver, eu vou torcer para dar certo, porque ele merece muito, né? E agora vamos para o mercado da bola, falar de contratação e sobre uma possível saída. Será que o Palmeiras pode perder um titular absoluto na próxima janela de transferências? Mas antes de falar sobre o assunto, eu queria saber se você já deixou seu like e se inscreveu no canal. Se ainda não, aproveita agora essa pausinha, curte o vídeo e se inscreve, que assim você garante que não vai perder nenhum conteúdo sobre o nosso Palmeiras e ainda vai ficar sabendo de tudo em primeira mão. Ah, e se possível, manda esse vídeo para algum amigo palmeirense também, pra gente aumentar ainda mais essa comunidade incrível. E o zagueiro Gustavo Gomes, um dos principais pilares do Palmeiras, tem sido constantemente sondado por clubes do exterior. Inclusive, na última janela, um clube árabe ofereceu uma bolada milionária para levar o capitão do Palmeiras. Mas apesar das frequentes sondagens e propostas, o Gomes permaneceu aqui no Verdão. Porém, segundo Renato Bittar, o empresário do jogador, novas negociações devem acontecer em breve. Renato Bittar declarou o seguinte na rádio paraguaia Cardinal Deportivo, abre aspas, sempre acontece alguma coisa com ele. Quando renovamos com o Palmeiras e achamos que estávamos tranquilos, eles se mostraram interessados e voltamos a negociar. Não tenho dúvidas que vai acontecer outra coisa. Algo mais vai acontecer, fecha aspas. E aí, torcedor, o que achou das falas do empresário do Gomes? Será que vem mais alguma proposta milionária por aí? Eu espero que seja só uma tática do empresário para valorizar o jogador, né? Porque para mim o Gomes podia se aposentar aqui no Palmeiras. Tanto é que ele disse já que achou seu lugar no mundo e quer ficar aqui sempre. Mas é claro, se for da vontade do jogador sair e que o Palmeiras receba um bom dinheiro para isso, aí eu acho que tem que liberar mesmo no fim da temporada, né? Como eu disse, por mim ele aposentava aqui, mas ele sempre provou nossas cores e se ele quiser sair para ganhar um caminhão de dinheiro e o Palmeiras também lucrar muito bem com isso, eu acho que é melhor liberar e não manter o jogador insatisfeito por aqui, não é mesmo? Até porque ele já nos entregou muito, né? E só para fechar sobre isso, qual é a necessidade do empresário do Gomes soltar isso do nada? É totalmente desnecessário, né? Mas o que você acha, torcedor? Liberaria o Gomes por um bom dinheiro ou acha que tem que manter ele aqui e só sair com a multa? E agora, para finalizar o vídeo, será que o Palmeiras pode contar com mais um novo volante para a próxima temporada? Segundo o jornalista Felipe Facincani, o Verdão tem interesse em Caio Alexandre, que está jogando no Fortaleza. E eu já trouxe essa informação aqui para você, mas dessa vez o jornalista trouxe até a estratégia do Palmeiras para contar com o jogador. Dá só uma olhada no que ele falou. Olha, o Palmeiras tá querendo muito esse cara, tem gente encantada na comissão técnica com o Caio Alexandre do Fortaleza. Então, vamos a detalhes importantes dessa situação do jogador, porque o Caio Alexandre, ele ainda está emprestado, tá bom? Ainda está emprestado pelo Vancouver, né, Whitecaps da MLS, a equipe do Fortaleza até o final deste ano. Só que o empréstimo do Caio Alexandre, ele foi condicionado a uma cláusula de obrigação de compra, ou seja, o Fortaleza vai ter que comprar o Caio Alexandre por cerca de 2,5 milhões de dólares, 50% dos direitos desse jogador, tá? E aí qual que seria, segundo esse meu amigo, a estratégia do Palmeiras, tá? O Palmeiras negociaria uma parte dessa obrigatoriedade de compra do Fortaleza, compraria o restante da equipe canadense e ficaria, claro, com uma parte maior deste jogador, e aí no caso o Fortaleza lucraria, né, se tivesse uma revenda do Caio Alexandre, até porque é um atleta de 24 anos, ou seja, ele tem uma idade que permite daqui a 2, 3 temporadas, vamos supor assim, com 27 anos, de buscar ainda um mercado que, se não for europeu, pode ser um mercado hoje aberto aí do Oriente Médio, etc, dependendo, evidentemente, da capacidade do Caio Alexandre, tá? Se a ideia, claro, não der certo, aí o Palmeiras tentaria, se tiver muito interesse, comprar uma totalidade desse jogador e negociaria um outro percentual com a equipe do Fortaleza, tá? Lembrando o seguinte, o Fortaleza, ele não precisa pagar mais além desse valor de 2,5 milhões, porque está estipulado em contrato. Então, o que o Fortaleza pode fazer é executar antes do Palmeiras essa compra e depois tentar revender por mais. Eu acho pouco provável que isso aconteça, mas pode acontecer. Então, a tentativa do Palmeiras nesse momento é convencer o Fortaleza a ficar com uma parte do atleta. O Palmeiras compraria essa parte do Fortaleza mais um percentual restante com o Vancouver e teria o jogador a partir de 2024. E aí, torcedor, acha que seria uma boa contratação? Eu acho que para compor elenco seria uma boa, mas é claro, depende do valor.
Eu já vi entrevistas do presidente do Fortaleza dizendo que é 10 milhões de dólares. Aí é muita grana e pra mim não vale a pena. Mas o que você acha, torcedor? Me conta aí nos comentários. E se você curtiu esse vídeo, já sabe, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para você ficar por dentro de tudo que rola no Palmeiras, todas as notícias do dia em um só canal. Um grande abraço, até a próxima e avante palestra!